Olá! Nesse instante, daremos início ao podcast de análise semiótica. Traremos aqui visões fundamentadas no estudo deste componente. Aqui você encontrará informações que adquirimos através de pesquisa e observação da arte aqui mostrada. Somos alunos de letras da Faculdade Unis Jorge, estudando com o professor Saulo Moreira as vertentes do estudo semiótico. Venha conosco! Nessa imagem, a gente consegue perceber o que Peirce fala sobre o complexo de signos utilizados para comunicar uma imagem. Uma imagem não é só uma imagem, ela pode possuir um emaranhado de significados, e dessa arte nós tiramos alguns signos significativos. Me chamou muita atenção o cachorro, que é o persona do artista. E essa figura do cão está muito associada ao guardião protetor dos mistérios, o protetor do portal entre a vida e a morte, guia das almas dos homens no seu percurso, né, até o paraíso, ou guardião da porta do inferno. O cão é, como eu posso dizer, um símbolo oculto das artes adivinhatórias, né, em diversas culturas. E também está atrelado ao conceito de que ele é companheiro em vida e cumpre-lhe a missão de ser guia dos seres humanos no mundo dos mortos. Em algumas culturas também, como na mexicana, o cão é uma figura sagrada, símbolo de pureza e inocência. E pensando um pouco mais nesse cão propriamente dito, que é cor de rosa, também tem esse significado de ternura, de pureza, ingenuidade, e está culturalmente associado ao universo feminino, né? Culturalmente. Outra coisa que nos chamou muita atenção é o fato do cachorro estar com um olho aberto e outro fechado, dando a impressão de que ele está em vigília, talvez desse portal, que vamos falar um pouquinho mais daqui para frente. Que está atento às coisas que acontecem ao seu redor, que está de vigília, que está observando a movimentação que está acontecendo à sua volta, o que nos leva a pensar que o artista dessa imagem realmente está buscando contar uma história e tem conhecimento dos signos e significados que estão sendo utilizados nessa arte, né? Na medida que a imagem passa a ser compreendida como um signo que incorpora diversos códigos, sua leitura requer o conhecimento e compreensão desses signos, né? Que é o que a gente buscou fazer aqui nesse trabalho, entender os signos que foram utilizados nessa arte e dar a nossa interpretação da movimentação que está acontecendo ali. Fazendo uma análise sobre uma parte do elemento do grafite, que é a garota, ela nos remete, no caso, como se fosse uma garota mestiça, né? Que a gente vê que ela traz traços de outros povos, que não só sendo negro, né? E isso pode até estar simbolizando também a diversidade, né? Porque algumas partes da garota, como os olhos brancos, que podemos nos remeter a, no caso, a raça branca, né? A pele, o tom da pele, né, que é mais escura, como também as feições dos lábios mais grossos, o nariz mais sobrepujante, né, que nos remete à raça negra, e também no caso o cabelo liso, né, que também nos traz como essa questão do indígena, né, que como se fala, né, é a base do povo brasileiro, né. E ela também é como se nos remetesse à união desses povos, né? Que pela a mistura dos povos acaba nos trazendo a igualdade, né? Porque se pararmos para observar no século passado,
tinha muito essa questão racial bastante forte, né? Que era bem mais, como podemos dizer, que era bem mais escrachada, né? Que não tinha, vamos se dizer, nenhuma censura, né? Que a pessoa falava abertamente, né? E com isso acabava tendo, vamos se dizer, uma desigualdade, né? De que um determinado povo seria a elite, ou que seria que mandasse em outro determinado povo pela questão da dominância do, vamos se dizer, do povo branco, né, acabava dizendo que povos de outras raças seriam inferior, né? E também acaba sendo difundido bastante durante a época do nazismo, né, sobre aquela coisa da supremacia ariana, e que nenhum outro povo, no caso, que a raça mais forte seria a raça ariana, né? E também podemos ver isso fazendo um link com o texto da Lucrécia, né? Que ela fala sobre esse repertório singular do indivíduo, que no caso a percepção que o indivíduo tem sobre determinado assunto, né? Isso. E outra coisa que também podemos observar seria a coroa que a garota mestiça ela tem sobre a cabeça, né? Que poderia simbolizar um caso de uma importância, né? Uma soberania, uma força, que a partir desse momento o que seria mais o que valeria seria no caso essa diversidade, né? Que até mesmo por ser um grafite feito por uma pessoa que veio de fora, né? Que foi um conjunto entre dois artistas. Essa também pode ser vista como a visão do que esse artista tem sobre o povo brasileiro. A primeira impressão que essa imagem me trouxe foi a de diversidade, que é chamado de interpretante na semiótica, processo relacional que se cria na mente do intérprete, efeito outro signo. Esse outro signo, a diversidade, é trazido até mim pela ideia de arco-íris, que associei na imagem em questão. O arco-íris me atravessa com essa ideia de diversidade por causa da variedade de cores presente na imagem e como essas cores passam um sentimento de igualdade, enaltecendo a força dessa mistura, miscigenação. Também me atravessara por conta das suas 7 cores primárias e como entre cada cor surgem novas cores, por exemplo, a junção de azul mais vermelho igual a roxo e assim por diante, trazendo uma concepção de igualdade e equilíbrio entre elas, reforçando o que foi mencionado anteriormente. Até aqui, os conceitos da semiótica de primeira idade, segunda idade e terceira idade se fazem presente. A primeira idade, o sentimento, a impressão. A segunda idade é aquilo que dá à experiência seu caráter factual de luta e confronto. Terceira idade corresponde à camada de inteligibilidade ou pensamento em signos, através do qual representamos e interpretamos o mundo. Como fenômeno, arco-íris é um fenômeno óptico e meteorológico que ocorre com o aparecimento ao mesmo tempo do Sol com a chuva. Nas mitologias, o arco-íris é associado com um elo de comunicação entre os deuses e os homens. Também como um portal entre estes dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. No cristianismo, representa a aliança de Deus para com os homens, que não mais destruirá a vida na terra com dilúvio. Também remete à esperança com o fim dessa intervenção. No budismo, representa o estado máximo de iluminação do ser, quando tudo se torna luz. E no shintoísmo, é a ponte entre o mundo dos homens e dos deuses. No movimento LGBTQI+, cada cor traz um significado particular que representa os valores e o ideal de nação desse movimento. Por exemplo,
O vermelho representa a vida, o rosa, o sexo, o laranja, a cura, o amarelo, a luz do sol e o verde, a natureza. E por aí vai. Portal. De grande tradição na cultura nórdica, o portal traz a representação do movimento, do fluxo e do equilíbrio. Está sempre associado a questões cosmológicas. O portal pode servir de passagem para as mudanças, sejam elas espirituais, astrais, e ocupam grande parte da ciência que se dedica ao estudo do universo. Está associado também ao arco-íris, uma vez que em algumas culturas o arco-íris é entendido como um portal que leva as pessoas a acessarem uma cura cósmica. No grafite em questão, nós temos a presença de 2 portais, dispostos de maneira distintas, tanto em posicionamento quanto em intenção. Um grande que fica logo atrás da garota, onde o artista optou por tons que vão do escuro ao claro, passando a imagem de chegada. Ele optou também pelas cores do arco-íris. Um pequeno que fica ao lado da garota, no qual ele optou pelo inverso, cores que vão do claro ao escuro, passando a intenção de profundidade. Mas temos aqui a definição da autora Lucrécia D'Alessio para a atenção. A autora nos diz que a atenção é um ato indutivo que controla espontaneamente ou cria condições artificiais de controles das sensações provocadas por agressões aos sentidos e decorrentes de fragmentos ambientais circunstanciais e imprevistos. Dadas essas definições, tanto da atenção, pela autora Lucrécia, tanto dos portais, entendemos que, nesse grafite, os portais trazem o tom do equilíbrio, significam o equilíbrio nessa imagem, uma vez que ele opta por cores distintas que vão progredindo ou regredindo dentro das paletas e que passam a sensação de equilíbrio entre as diferentes cores e entre as diferentes culturas, dada aos outros símbolos também representados no grafite. Bom, através de entrevista com o artista Marcos Costa, que utiliza o nome Spray Cabuloso nas suas imagens, podemos destacar outros aspectos. O Sol, que está assinado na imagem, se trata de um artista francês que desenha letras, e de passagem aqui no Brasil, ele fez essa arte com o Marcos. O artista Marcos traz beleza a vários lugares periféricos, além de possuir um ateliê e trabalha com grafite corporal aqui em Salvador, você sabia? O cara é realmente cabuloso, né? Quando indagado sobre as nossas concepções de imagem, ele achou que são muito válidas. Apesar dessa pintura não ser o estilo mais comum dele, é de muito orgulho para ele despertar esse pensamento de saudação à miscigenação, que é pautado por nós. Então, chegamos ao final desse podcast. Espero que tenham impressões ainda mais interessantes sobre essa obra de arte. Beijão e até a próxima!